Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e gostaria de compartilhar com você uma abertura cósmica que tem uma extensão de 7 dias a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol do próximo sábado. Essa abertura é propícia para anular votos, promessas e juramentos e assim suavizar ou adoçar os decretos sobre as nossas vidas. Quantos de nós fazemos promessas das quais temos total consciência? Porém, muitas vezes nem nos damos conta que também as fazemos de forma inconsciente. E essas são as mais difíceis de serem anuladas porque também são mais difíceis de serem percebidas. As promessas conscientes são aquelas que, através dos acordos verbais, de um aperto de mão, de uma palavra empregada, de um piscar de olho, de um sinal de ok, firmamos um compromisso com o outro lado, com uma pessoa ou uma situação. As promessas inconscientes são aquelas nas quais somos reativos e não proativos. Isso quer dizer que diante de uma pessoa ou situação em nossas vidas, sempre reagimos, nos relacionamos do mesmo jeito, da mesma forma, sem saber ou se dar conta das consequências. É quando quando me relaciono com as pessoas ou situações em minha vida do mesmo jeito e não importo que ato ela pratique ou palavra fale. Quando não permito que o outro se expresse porque já estabeleci firmes convicções, promessas de que aquela pessoa ou situação nunca muda e quem dita, processa tudo, isso é o meu juiz interno, que decreta os parâmetros pelos quais eu vivo. Muitos, hoje, agora mesmo, estão vivendo debaixo dos decretos que analisaram, julgaram e decretaram sentenças sobre si próprio. Porém, não devemos esquecer que estamos na dimensão de Malhut e que nossos pensamentos e palavras sobem às outras dimensões, onde são processadas e descem com muito mais força e nos atingem de forma mais pesada. Durante esse período de 7 dias, a partir do pôr do sol de hoje, teremos uma oportunidade ímpar de acertar as coisas em nossas vidas, aquelas que muitas vezes falamos e nos arrependemos, aquelas que decretaram sobre nós e vivemos sob esse jugo, e até mesmo aquelas que não estamos conscientes delas, mas vivem ditando a forma como vivemos aqui, nesse mundo da ação. Existem muitas formas de decretos e de anulá-los também, porém, para essa semana, vamos nos ater às que são chamadas de universais, as mais comuns. Preste bastante atenção no que será dito daqui em diante, porque isso ajudará você a criar, a estabelecer a kavaná correta para cada uma delas. Os decretos são os resultados, se referem a algo que vai acontecer ou se já foi decretado e está acontecendo. Uma pessoa vive um decreto como resultado de um voto, uma promessa ou um juramento que fez, e são executados pelos mundos superiores. Muitas vezes estamos vivendo em uma situação adversa e elas chegaram à nossa vida como resultado exatamente por não termos cumprido o voto, a promessa ou um juramento. O voto é uma promessa solene que a pessoa faz em um momento de angústia, para Deus, para os céus, para que tenha ajuda e consiga resolver o desejo do qual ele precisa naquele momento. A promessa geralmente pode ser feita para Deus, para os céus ou para uma pessoa, diante de uma situação. Geralmente quer dizer que a pessoa vai se abster de alguma coisa, ou seja, vai deixar de ter ou fazer algo para obter um benefício. O juramento pode ser feito para os céus ou para uma pessoa. Porém, você sempre deixa um penhor, ou seja, você tem que penhorar alguma coisa ou algo para que sua promessa seja aceita. Veja que o juramento é um nível diferente de promessa. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer: você promete? Prometo. Você jura? Juro. Mas você jura pelo quê? O juramento é tão sério que os antigos juravam muitas vezes com a mão segurando o órgão genital por causa do Brit Milá, o pacto de Abraão. Outras civilizações juravam cortando a mão, ou seja, era de sangue, um juramento de sangue, porque a vida está no sangue. Com o tempo, muitos perdemos a seriedade das coisas e levamos tudo na brincadeira. Porém, a forma como as pessoas têm suas vidas prejudicadas por não cumprirem as suas promessas não é nem um pouco engraçado. O reino espiritual tem suas leis e elas são imutáveis, assim como as leis físicas, independente da consciência que tenhamos dela ou não. Qualquer pessoa que jogue um objeto para cima, com certeza ele voltará, independente da consciência ou da certeza ou do conhecimento que tenha sobre a lei da gravidade. O fato é que essas leis elas não podem ser mudadas, assim como as leis espirituais não podem ser. A pergunta é como anulamos esses 3 graus de promessas e anulamos os decretos. Anote isso. No reino espiritual, só o fato de prometer ou jurar
é um ato negativo em si. Porque toda promessa significa uma confiança ilimitada no poder de si próprio e devemos ter a consciência que o futuro é incerto e não está nas nossas mãos. Você não deve ter que recorrer a um voto, promessa ou juramento para se fazer confiável. Deve ser cumpridor da sua palavra e não precisará se colocar em risco, atraindo maus decretos sobre sua vida. Então vamos ao que deve ser feito para anular os votos, promessas e juramentos que não foram cumpridos e trouxeram maus decretos sobre sua vida. O voto é o mais simples e mais complexo ao mesmo tempo, porque envolve arrependimento sincero. E como saber se um arrependimento é sincero? Eu gosto muito de uma frase do rei Salomão, considerado o homem mais sábio do mundo, que diz assim: aquele que oculta suas transgressões não terá sucesso, mas aquele que as admite e abandona receberá misericórdia. Confissão é claramente um ato de submissão, de arrependimento. E antes de tudo, é um ato de reconhecimento, de humilhação do próprio ego. Abandonar o erro pelo arrependimento e resolver não repeti-lo é um ato de separação. Esse processo se chama techuvá, tipicamente traduzido como arrependimento, mas significando mais precisamente retorno. Através da techuvá, a pessoa libera e se redime do seu estado atual, libertando-se dos padrões e comportamentos nos quais estava previamente submetido, como se ele anulasse completamente o voto, porque ele volta ao seu estado original como se nunca tivesse voltado. No nível da promessa. Na promessa a pessoa está em dívida literalmente, ou seja, faltou com algo, deixou de entregar o prometido. É considerado no reino espiritual como aquele que usurpa, aquele que rouba. Isso pode ser em vários níveis. Um pai que deixou de dar amor e atenção ao filho, à esposa, ao marido, ao amigo. Pode ser valores em dinheiro, o não cumprimento de um acerto, de um acordo. Está em falta. Nesse nível da promessa, vamos trazer uma ferramenta que é mais difícil de usar para a maioria dos seres humanos, e muitos desistem aqui. Eu estou falando do perdão. A palavra perdão em hebraico é mehilá, que se conecta com a raiz da palavra mohu, que significa círculo. A vida foi feita para ser um círculo que engloba todas as nossas experiências e relacionamentos em um todo harmonioso e contínuo. Quando alguém nos machuca ou machucamos alguém, esse círculo é quebrado. O perdão é a maneira como consertamos a fratura. Perdão significa não apenas perdoar a pessoa que nos feriu, mas perdoar a nós mesmos também. É uma declaração de que você não permanecerá mais preso ao passado como vítima das circunstâncias. Então, de forma prática, veja, tome nota das pessoas ou situações que precisam serem restauradas, perdoadas, pagas para que você siga em frente e retire esse decreto de dívida da sua vida. Então, para anular a promessa, o conselho é perdoar. E dependendo da situação, ressarcir, colocar de volta, devolver, restaurar. Escute seu eu interior, ele vai te orientar. É provável até que você já saiba o que fazer. Só pare de resistir. O juramento é o mais elevado no sentido de rigor dos decretos, porque aqui você deixou algo, alguém penhorado, ou seja, como garantia caso você não tivesse cumprido a sua promessa. Então você terá que resgatar, pegar de volta. Primeiro, tenha em mente que os decretos são realizados e executados pelos seres divinos. Então, temos que recorrer a algo que opere nessa dimensão. O que você deve levar em consideração aqui é quais foram os juramentos feitos, caso você lembre. Quais foram as pessoas ou situações das quais você penhorou. Com base nessa lista, caso você tenha consciência dela, o primeiro conselho é arrependimento, techuvá. Se arrepender por ter prometido algo que não podia cumprir e ainda assim penhorar, deixar algo ou alguém preso às suas promessas. O segundo conselho é use o ciclo de 7 para poder abrir as cadeias que estão retidas e também para libertar as pessoas, situações ou objetos dos quais você penhorou. Para isso, faça a prece Anambecoa durante 7 dias. Repita 3 vezes todos os dias a sentença do dia e a primeira sentença, com a kavaná daquilo que você quer resgatar. Por exemplo, se você jurou por alguém ou por algo e não cumpriu, isso que você jurou está penhorado, está preso no mundo espiritual. Então você e quem você penhorou está em dívida. Então, o conselho é fazer a oração Anambecoa com essa kavaná, com o objetivo de resgatar isso ou essa pessoa que você deixou penhorado quando não cumpriu seu juramento. E aí você faz a oração
durante 7 dias, repetindo 3 vezes a sentença referente àquele dia, mais 7 vezes a primeira sentença do Anambecoa. Essa prece vai fazer com que todos os nomes que estão codificados dentro da primeira linha ative o perdão da dívida na sua vida, porque essa primeira sentença opera num nível de Hesed, que é o amor incondicional, e é exatamente isso. Precisamos de um amor incondicional para nos libertar daquilo que nós não conseguimos cumprir. A segunda ferramenta espiritual que você pode utilizar é a Sedaká. A Sedaká ela vai operar nos 3 níveis, no voto, na promessa e no juramento, porque a Sedaká ela tem o poder de anular o anjo da morte. O que é a Sedaká? É equilibrar a balança no mundo espiritual, equilibrar o mundo com um ato de justiça que vai além de caridade. É não reter o bem daquele a quem é devido quando está em seu poder fazê-lo. Verifique, diante das situações que você identificou. Se for recursos financeiros, doe, como a cavanar de resgate de justiça. Se for tempo, atenção, conhecimento, esteja atento à voz da sua alma e obedeça. Ela vai te dirigir exatamente para restaurar, para anular qualquer decreto mau sobre sua vida e da vida de quem você deixou como penhora. Meu desejo é que você aproveite essa extensão de 7 dias para anular os votos, promessas e juramentos que foram feitos de maneira consciente ou não, e resgate o controle da sua vida. E que daqui em diante pense antes de se comprometer com qualquer coisa, seja por palavras ou intenções.